Tribunal Penal Internacional. A coisa tá feia pro Bolsonaro. Pela primeira vez na história, o Tribunal Penal Internacional resolveu admitir uma denúncia contra o Bolsonaro e começar a ver preliminarmente, veja bem, preliminarmente, se abre a denúncia e começa a investigar e a ir para cima do governo, não do governo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro ou não. É a primeira vez na história. Algumas denúncias foram feitas contra o Jair Bolsonaro. Veja bem, no Tribunal Penal Internacional não se pode denunciar um governo, e sim pessoas. E foi feita a denúncia contra o Jair Bolsonaro, algumas, e o Tribunal Penal Internacional simplesmente rejeitava. Só que agora não. A primeira vez fala, não vamos rejeitar. A gente vai ver aqui o que tem nessa denúncia. Para piorar, a CPI, o relatório final da CPI da Covid, provavelmente será uma peça que será... Vamos pegar os papéis aqui do relatório final da CPI e entregar para o Tribunal de Haia e falar, tá aqui, o crime de genocídio está todo aqui. Então tem uma peça já sendo produzida nesse exato momento e hoje uma parte importantíssima dessa peça será produzida no depoimento do Pazuello, que vai pegar o Bolsonaro de jeito. Eu vou falar do que está acontecendo lá no Tribunal de Haia, que é o Tribunal Penal Internacional, o que está acontecendo, do que o Bolsonaro está sendo acusado, qual é a investigação que vai começar sobre ele, tudo isso. Mas antes, um segundinho, você quer a casa cair pro Bolsonaro, então se inscreve aqui no canal, mas só se você for contra o Bolsonaro, hein? Se inscreve agora aqui no canal, aproveita, também curte o vídeo, deixa o seu comentário e vamos continuar indo pra cima do governo Bolsonaro, porque aqui no Plantão Brasil, eu e as quase 500 mil de pessoas que estão aqui no canal são inscritas, a gente faz oposição todos os dias, tem vídeo todo dia aqui, tem também no TikTok, no Twitter, no Instagram, no Facebook, em todos os lugares possíveis a gente denuncia o desgoverno e também nas ruas. Ontem a gente rodou em Brejo, no Maranhão, tá aqui ó, um vídeo, um curso da cidade lá em Brejo, no Maranhão, denunciando os crimes do governo Bolsonaro com carro de som. Hoje a gente está rodando em Contagem e em Belo Horizonte. Eu estou para confirmar, ainda é cedo, se a gente vai conseguir rodar hoje em Botucatu, São Paulo. Botucatu é uma cidade que vacinou a população inteira, é um teste que fizeram lá. A Fiocruz está fazendo lá com a AstraZeneca, conseguiram vacinar 90% da população nesse final de semana. Estamos rodando lá com carro de som também. Chapecó. E tem mais uma outra cidade, eu falei aqui no vídeo de ontem, acabei de esquecer também, ó. Difícil, é muita cidade que a gente tá rodando. A gente tá rodando denunciando os crimes do Bolsonaro, denunciando tudo que ele fez nessa pandemia, todos os crimes dele, a mansão do Flávio Bolsonaro, o desastre econômico, e que tudo isso é culpa do Bolsonaro. A gente denuncia nas ruas pra população ficar sabendo. E quem quiser ajudar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e apoie-se, e deixa as minhas outras redes pra você seguir. Você fazendo um Pix, seguindo nas outras redes, clicando em Seja Membro, qualquer uma dessas coisas, se inscrevendo no canal, você está ajudando as ações. Agora vamos falar sobre Tribunal Penal Internacional. Ó, tem duas denúncias contra o Bolsonaro lá. A primeira é a denúncia sobre os crimes que ele cometeu na Covid-19. Essa denúncia foi feita no ano passado ainda, não é nem desse ano, do ano passado, antes de faltar oxigênio em Manaus, imagina. No ano passado fizeram uma coletânea de todos os crimes do Bolsonaro e enviaram ao Tribunal Penal Internacional. A segunda é uma sobre genocídio do povo indígena. Aí não é só sobre os crimes cometidos na Covid. Aquilo é praticamente a cereja do bolo. Mas tem o bolo inteiro, que é tudo que o Bolsonaro está fazendo no Ministério do Meio Ambiente, transferir a FUNAI para o Ministério da Agricultura, enfim, a maneira como o Bolsonaro está acabando com os indígenas. A primeira denúncia sobre a pandemia foi sumariamente rejeitada. O Tribunal Penal Internacional leu e falou assim, tchau, não queremos isso aqui, não entra nas nossas regras. As regras são muito rigorosas do Tribunal Penal Internacional. Já a segunda, sobre o genocídio e ecocídio, o genocídio do povo indígena, foi aceita. Não foi ainda aceita, não começou um processo, mas pela primeira vez estão instaurando uma averiguação preliminar para ver se começa o processo ou não. Ou seja, isso é trâmite. Começou a tramitar. A outra não. Quando não é para aceitar, já rejeitam. Começou a tramitar, aí a coisa, o buraco fica mais embaixo. O que acontece? As regras do Tribunal Penal Internacional têm algumas regras. Primeiro, você não denuncia governos. Ah, o governo Bolsonaro, isso, aquilo. Peraí, foi o governo inteiro? Não. Denuncia pessoas, ações de pessoas. O Tribunal Penal Internacional não julga governos, apenas pessoas. Outra coisa, segunda coisa, o Tribunal Penal Internacional só entra em ação se ficar mais ou menos comprovado que a justiça local, que o país não está fazendo nada a respeito disso. No caso da Covid, da primeira denúncia, agora ficaria até mais difícil que fosse aceita, porque a gente vê que a CPI está fazendo alguma coisa. Mas
a CPI enviando isso para o Tribunal Penal Internacional ou alguém usando esse relatório, aí tem força, aí tem muita força para se aceitar lá essa outra denúncia. Tá, no caso do povo indígena, segue todos os critérios do Tribunal Penal Internacional. Primeiro, o Estado brasileiro não está fazendo nada para proteger os indígenas. Segundo, são ações deliberadas. O mandante é Jair Bolsonaro e o próprio Bolsonaro tem falas dele em que ele concorda com tudo aquilo e fica claríssimo que ele é o mandante desses crimes que estão sendo cometidos contra o indígena. Entre os crimes, tem alguns. Por exemplo, algumas aldeias indígenas, eles foram obrigados, veja bem, obrigados a mudar de lugar. Imagina você obrigado a ser te expulsam da sua casa para ir para outro lugar. Ah, pra que estão me expulsando de casa? Pra ruralista ir lá destruir tudo e plantar e fazer plantação. É isso, foram obrigados, tipo, sair daqui. O mesmo Bolsonaro, que tem semanas atrás, tá falando, praticamente todo dia, tá falando, o meu exército vai às ruas e não vai obrigar ninguém a ficar em casa. Esse mesmo Bolsonaro que diz que é ditadura manter as pessoas dentro de casa com lockdown, com os indígenas faz diferente. Ele os obriga a saírem das suas casas e a ficarem sem casa. Esse é o Bolsonaro. Para uns a regra é uma, para outros a regra é outra. Outras coisas que o Bolsonaro fez, por exemplo, ele transferiu a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, para o Ministério da Agricultura. Olha, você dar para os lobos a chave de onde ficam as ovelhas. Ah, lobos, não comam as ovelhas, mas a chave é aí, vocês que cuidam delas. Pô, não tem como, não tem como. Outras coisas que o Bolsonaro fez foram várias leis, aí são decretos, portarias, coisa normativa que eu posso não ficar sabendo, você pode não ficar sabendo todos os dias, mas acontecem e eles lá fora sabem. E quem fez a denúncia também sabe. Que são o quê? Portarias assinadas às vezes pelo próprio Jair Bolsonaro ou por ordem dele, que fazem com que fiscalização de quem extermina os indígenas, garimpeiros, ruralistas, enfim, que essa fiscalização seja nula. Ou seja, os indígenas estão lá sem proteção alguma. Poucos dias viralizou um vídeo de uma aldeia indígena sendo invadida, os bolsonaristas lá de carro, metralhando os indígenas, feriram 4 pessoas, eles chegam de barco no rio, invadindo, tentando matar todo mundo, uma coisa horrível que está acontecendo lá, e a FUNAI não faz absolutamente nada, e o IBAMA está sob comando do Ricardo Salles. Aí, para piorar para o Bolsonaro, a denúncia também mostra que o ecocídio, quer dizer, destruir todo o ecossistema, está matando os indígenas. Por quê? Porque o crime de genocídio também pode se dar quando você destrói todo o ecossistema que faz com que a vida humana em tal lugar fique praticamente impossível. Por exemplo, os indígenas estão vivendo aqui. Eu não vou matar os indígenas, não. Também não vou tirá-los das suas casas, mas eu vou poluir todos os rios que passam em volta e destruir todas as florestas em volta. Se eles quiserem ficar vivendo ali no meio do nada, no meio de lixo tóxico, eles que fiquem. Também é um tipo de genocídio, até porque muitos morrem nesse processo. Então, tudo isso foi enviado. Só que a cereja do bolo foi quando começou a Covid. A cereja do bolo vem para ferrar o Bolsonaro. Por quê? Porque o governo Bolsonaro começou a tomar uma série de medidas, e aí tem algumas que foram assinadas pelo próprio Bolsonaro que não tem desculpa, não tem o que falar. Por exemplo, quando fizeram a lei do orçamento de guerra, parte do orçamento era destinado a defender as populações indígenas da Covid-19. Bolsonaro vetou cestas básicas para os indígenas. Vetou, assim, que morram de fome. Como se o Brasil não tivesse dinheiro para dar cesta básica. A gente não é cesta básica para 200 milhões de pessoas. A gente tem dinheiro para isso. Era para indígenas, não são muitas pessoas. Não, Bolsonaro vetou. Vetou também fazer testagem em massa. Vetou um monte de coisa. Para piorar, o que começou a acontecer era que os próprios fiscais do IBAMA, escolhidos pelo Roberto Salles, iam levar a Covid nas aldeias. Aí tinha alguém lá na aldeia, tá todo mundo lá, eles estão isolados do mundo, né? E vai alguém com Covid lá, abraça um, abraça outro, fala com um, com o outro, pronto. Aí tinha lá uma epidemia em uma aldeia. Pronto, matava um, matava outro. O Bolsonaro também negou verba extra para transportar essas pessoas. Vamos lembrar que indígena não mora no centro da cidade, eles moram em locais afastados. E aí, para levá-los para uma UTI, alguma coisa é muito mais difícil. O Bolsonaro vetou verba para fazer UTIs, ou mini UTIs, ou mini hospitais
nesses locais, vetou tudo. É veto do Bolsonaro, não foi eu, não é você, não é a Câmara dos Deputados, não foi o ministro Ricardo Salles, não foi o Paulo Guedes, não, foi Jair Bolsonaro. Então fica muito difícil a situação do Bolsonaro, e agora, como tá tramitando, tá andando, eles vão ver, ó, tem aqui indício de crime, sim ou não? O Estado brasileiro está fazendo alguma coisa sim ou não? Nesse caso, eu posso falar, o Estado brasileiro não está fazendo absolutamente nada. Nada. Enquanto Jair Bolsonaro for o presidente, os indígenas estão assim largados à própria sorte. Essa é a pura verdade. Então o Tribunal Penal Internacional vai agir nesse caso e a coisa vai começar a tramitar. Então tá bem difícil para o Bolsonaro. Para piorar, a CPI vai avançando. Avançando. Outros crimes do Bolsonaro vão ficando cada vez mais claros. Por quê? Porque até então, os crimes da Covid-19, você podia falar, foi o governo Bolsonaro como um todo. Só que a CPI vai avançando e vai vendo que não, a figura do Jair Bolsonaro cometeu vários crimes. E que esses crimes não podem ser investigados porque ele é o atual presidente. Então o Tribunal Penal Internacional vai acabar aceitando, possivelmente, outras denúncias sobre o genocídio. Aí não só dos indígenas, mas de todo o povo brasileiro. Temos aí mais de 500 mil de mortes, com certeza. São 430, mas tem uma subnotificação criminosa no Brasil. É criminosa a subnotificação que é feita no Brasil. Nos próximos meses, anos, teremos que fazer estudos aqui no Brasil para ver realmente qual foi o número verdadeiro, ou pelo menos aproximado, de mortos reais do Brasil, porque esses números que divulgam aí é palhaçada, né? Pra mim é palhaçada. Toda vez que eu vejo alguém falar, tem 420 mil mortos, eu falo, ninguém acredita nisso. Assim, a pessoa tem que ser bem desinformada para acreditar que morreram 420 mil pessoas só. Muito mais, muito mais. Não tem nem por que ficar contando, quase. É melhor, não é melhor, é bom ter uma noção dos números, mas depois é melhor que tenha uma contagem real de quantas pessoas morreram, exatamente para tipificar qual o tamanho do crime de Jair Bolsonaro, para que ele seja preso por muitos anos. Então vamos ver que a coisa tá andando lá em Haia. Então, ó, e também tá andando aqui no Brasil. Eu vou mostrar, esse aqui é o nosso carro de som que rodou lá em Brejo, no Maranhão. Eu vou mostrar uns segundos. Bolsonaro é cego, fala mal de vacina e gasta o nosso dinheiro comprando cloroquina. Não ouve a ciência, não olha pro seu corpo. Um ano de pandemia e troca ministro de novo. Deus é a vida, Bolsonaro é a morte. Não compra as vacinas, deixa o povo à própria sorte. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro. Tem esse vídeo aqui, foi em Brejo, no Maranhão, mas também tem um outro aqui no Tocantins, o seguidor Romildo. Ele tem uma moto de som, e aí ele falou, ó, Thiago, eu tô na moto, não dá pra eu gravar vídeo enquanto eu tô rodando, mas ele rodou várias horas na cidade dele lá no Tocantins, e ele gravou o vídeo, olha só que legal. Ele rodou lá com a moto de som, com a bandeira do PT e a música denunciando os crimes do Bolsonaro. Muito bom. Ele rodou em toda a cidade dele lá no interior do Tocantins. Assim que eu souber o nome da cidade, que eu perguntei várias vezes, não teve resposta. Assim que eu souber o nome da cidade, eu confirmo aqui. Então já podemos confirmar que rodamos no Tocantins. Graças aos parabéns aí ao Romildo Carlos. Quem quiser segui-lo no Instagram, tá aqui, ó. O Instagram dele aqui, ó. @romildo.carlos.18. Aproveita, no primeiro comentário tem as minhas outras redes sociais, siga-me lá também, se inscreve aqui no canal. Quem quiser ajudar as ações do Plantão Brasil, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa Pix, PicPay, a gente tá rodando em várias cidades hoje, amanhã, até o final da semana vamos bater facilmente a meta de 10 cidades dessa semana e vamos continuar indo pra cima deles. Se inscreve aí, falou!